Ela tinha os estigmas, foi contemporânea do Padre Pio, uma grande mística beatificada pela Igreja, e fala a respeito dos castigos que devem vir para a nossa época, com alguns detalhes bastante interessantes, importantes da gente conhecer, com base em uma fonte bastante séria, como veremos. Meu nome é Daniel Martins, seja muito bem-vindo ao canal dos Santos Anjos. É uma coisa incrível a quantidade de profecias e revelações com base séria. Nós veremos o que eu chamo de base séria aqui, fontes confiáveis a respeito de nossa época, a respeito de um grande castigo e um grande triunfo. E hoje nós falaremos da beata Helena Aiello. Saiu um segundo artigo sobre ela do professor Roberto De Mattei. É um historiador católico italiano, muito conceituado, muito bem conhecido na Itália, e ele publicou esse artigo num portal chamado Corrispondenza Romana, também um portal conhecido e respeitado na Itália, e eu vou sem mais direto para o que ele diz aqui. Ele vai citar, vai dizer qual é a fonte dele, ele mesmo já é uma muito boa fonte para isso, e ele vai citar outras fontes que ele usou. E ele diz o seguinte: uma revelação privada, para ser levada em consideração por um católico, deve ter as seguintes características. Ele vai resumir aqui. Primeiro, não deve haver nada nela que se oponha à fé e aos bons costumes católicos, mas também ao bom senso cristão. Além disso, quem recebe a revelação deve ser um súdito verdadeiramente virtuoso e sujeito à autoridade da Igreja, porque compete somente à Igreja pronunciar-se sobre o caráter sobrenatural das visões e das revelações. Finalmente, as revelações devem ser avaliadas não por um bem secundário que podem causar, mas por um bem real e absoluto, examinando diligentemente sua causa final. Então ele cita aqui um livro, Visione e Apparizioni, Critérios de Discernimento, do autor chamado A. Odone, edição Lativiutà Católica, Roma, 1948. Eu estou dando as fontes, por quê? Porque existem muitas coisas que se espalham, muitas visões, ou visões falsas, ou coisas deturpadas a respeito de visões verdadeiras. Por isso que eu tenho como princípio de utilizar apenas fontes que sejam confiáveis. É com esse espírito, diz o professor Roberto De Mattei, que proponho a leitura das revelações recebidas pela beata Helena Aiello no espaço de mais de 20 anos, reunidas e datilografadas. Essa compilação recebi, diz ele, cópia de Monsenhor Francesco Spadafora em 1977. Portanto, ele tem a primeira datilografia dos relatos. E relato grande parte da mensagem recebida em 27 de março de 1959, uma sexta-feira santa. Por quê? Porque me parece resumir os elementos básicos dessas revelações: impiedade e corrupção no mundo, anúncio de um terrível castigo que recai sobre a humanidade, a necessidade da oração e da penitência para evitar ou mitigar o castigo divino e apressar a hora do triunfo do Imaculado Coração de Maria. E aí ele vai citar agora diretamente o texto. Assim diz Nossa Senhora à irmã Helena. E aqui tudo então é citação. Almas perdidas sem número, guiadas por Satanás, querem o domínio total e material do mundo inteiro. A justiça de Deus passará sobre a terra e a maior parte da humanidade será julgada por um Deus indignado. Se alguém rezar e fizer penitência, meu coração triunfará e as portas do inferno não vencerão. Caso contrário, uma terrível tempestade cairá sobre o mundo, pois o terrível flagelo está sobre nós. As horas da escuridão vão engrossar cada vez mais. O mundo será afligido por grandes calamidades. Ela vai dizer agora que calamidades.
É interessante notar que nessa época, eu creio que alguns que estão me assistindo já eram até vivos nessa época, já eram jovens e já viam as coisas que estavam acontecendo. Era uma época de muito otimismo, porque foram praticamente 15 anos depois da Segunda Guerra Mundial, a reconstrução da Europa, o desenvolvimentismo e tudo mais. E um otimismo que abriu as portas, as pessoas, mesmo dentro da igreja, por causa do otimismo, abriram as portas para todo tipo de imprudência e depois erros abertos. Então, a gente vê que essa revelação, hoje em dia, parece uma coisa óbvia, mas na época não era. Bom, fogo cairá do céu como flocos de neve, virá uma guerra dominada pelo terror e pela morte. Isso foi depois da Segunda Guerra Mundial, hein? O sangue correrá aos rios. Que massacre! Os governantes dos povos chegaram ao limite de sua aberração, acreditam estar de posse da paz, mas a guerra é iminente. O fogo acenderá de leste a oeste. Com suas armas letais, destruirão povos e nações. Boa parte desta geração será destruída, da geração que viver durante esse castigo, né? Casas, árvores serão queimadas, se destruirão as coisas mais queridas, as igrejas serão demolidas. Quando tudo isso vai acontecer? E aqui é uma coisa interessante que nos ajuda coloca uma perspectiva, porque muita gente diz, mas que ano que vai ser? Não, a gente não sabe ano, dia, hora. O que a gente vê, pelo que vai dizer aqui, é que é nossa época. Pode demorar um pouco mais, um pouco menos, dependendo do que vai ser dito aqui. Quando tudo isso vai acontecer, sou eu, Nossa Senhora dizendo, né, que me curvo sobre o mundo e retenho o braço de meu filho indignado. Caso contrário, o mundo em parte já estaria destruído. Os pecadores estão rejeitando minha misericórdia, apesar de eu ter dado provas incomensuráveis de meu amor. Os padres não pregam mais o evangelho, estão loucos, perdendo o Espírito Divino. O único meio para apaziguar a justiça do Pai é a oração e a penitência com o retorno à Igreja. E que o mundo inteiro se consagre ao Imaculado Coração de Maria, medianeira entre os homens e Deus. Ou seja, Nossa Senhora pede a devoção ao seu Imaculado Coração, como tinha pedido em Fátima. O materialismo avança sobre todas as nações e continua sua marcada marcha de ruína e de morte. Eu não estou nem fazendo comentário, parece tão óbvio que nós estamos vivendo isso, né? A família cristã não existe mais. Já não fazem segredos, querem expulsar Cristo das famílias, das escolas, das fábricas, da sociedade, da consciência dos homens. Alguém vai dizer, não, mas eu conheço muitas famílias boas que são cristãs. Eu digo sim, graças a Deus eu também conheço, né, famílias. Agora, a família, como sempre houve, ou seja, a família inteira, os avós, depois toda a geração que vem depois, os pais, os filhos, os netos, como uma unidade coesa cristã, isso está muito raro. É muito raro. Existem famílias, pai, mãe e filhos, que ainda preservam a fé, graças a Deus. Mas a família como um todo, que a gente pode dizer, não, na minha família, praticamente todo mundo pratica a verdadeira fé, pratica a virtude, reza o rosário, vai à Santa Missa e tudo. É muito raro. Bom, Nossa Senhora, aos pés da cruz, reza pela salvação do mundo. Jesus responde. Aqui um outro trecho da mesma revelação, no mesmo dia. Não, minha mãe, diz Nosso Senhor, porque os pecadores são teimosos. Ninguém se volta para Deus. No mundo, portanto, haverá ruína e morte. Roma será punida, a Itália será perturbada e humilhada, a Igreja será perseguida. Cristo na terra terá que sofrer muito, que ruínas ele encontrará. O rebanho está prestes a se dispersar. Quantas almas sacerdotais saíram do redil? Rezem sem cessar, porque está próxima a hora para que a humanidade conheça seus erros. Eu achei interessante essa expressão, porque nós estamos no meio da lama e muita gente não reconhece que nós estamos no meio da lama. A Rússia se elevará acima de todas as nações, especialmente acima da Itália,
Curioso isso, né? E fincará a bandeira vermelha na cúpula de São Pedro. Esse trechinho nós lemos há vários meses atrás. E tem outros aqui. E a basílica será cercada por leões tão ferozes, minha palavra é clara. O mundo está perdido mais cedo do que se pensa. Ou seja, virá esse castigo, conforme nosso Senhor anuncia aqui, e que vai, enfim, bate bem com todas as outras revelações que nós temos visto aqui no canal e continuaremos a ver. Se vocês tiverem interesse, por favor me digam, alguns já estão me dizendo, se querem que continue nesse gênero de assuntos nas próximas semanas. Bom, a palavra de Nossa Senhora, conclui o professor Roberto de Mattei, parecem fotografar a realidade de hoje. É isso mesmo, né? Não precisa nem comentar muito. Mas poderiam ter parecido incompreensíveis no clima de euforia progressista dos anos 60. E também parece profética a referência à Rússia, recorrente nas revelações recebidas pela beata Helena Aiello. Nós continuaremos na segunda-feira a ver o restante desse artigo, porque ele cita outras revelações em outras datas, fala mais especificamente da Rússia, de outros países. Isso nós veremos na segunda-feira, se Deus quiser, e amanhã temos nosso dia de perguntas e respostas, então até amanhã, se Deus quiser.